Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times. Senhoras e senhores, Isaac falando mais uma vez aqui com vocês. Estamos de volta com Conexão Satoshi, que ficou um tempinho sem, mas estamos de volta a todo vapor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, antes de apresentar a galera que tá hoje aqui, que a gente tem super convidados. Mas eu quero que você seja bem sincero, você que tá ouvindo com a gente. Você gosta de estudar? Não é aprender, não é estudar mesmo, estilo escola. Você gosta de sentar na cadeira, ficar ouvindo o professor falando lá na frente? Isso é uma sensação boa pra você? Porque a gente vai discutir um pouquinho disso. Hoje a gente vai falar sobre educação. Educação hoje como ela está e educação como que a gente também vê ela no futuro, como que a gente vê esse modelo no futuro. A gente já falou um pouco sobre educação financeira, mas só que bem voltada para investimento de renda fixa lá no episódio 5, então se você estiver interessado em saber sobre educação financeira, você volta no episódio 5. Mas agora a gente vai ter um papo bem mais denso. Como que você imaginou a educação daqui a uns anos? Daqui a 10, 20 anos, com Oculus Rift, a gente está numa era de realidade aumentada, como que será isso? A tecnologia atrapalha e ajuda o estudante e o professor, né? Porque hoje, a geração de agora, o celular ele tá concorrendo diretamente com o professor. Então, vários pontinhos que a gente vai trazer aqui para uma discussão bem saudável. Mas calma que eu vou apresentar algumas pessoas que estão aqui do nosso lado. Temos aqui o Neto. E aí, galera, é um prazer estar com vocês. Agora falando sobre educação. E eu acho que a tecnologia na educação é realmente o futuro. Boa, Neto. Temos o Bassotto também aqui. E aí, já tava com saudade já de participar de mais um podcast. Tava com saudade sua, Bassottinho. Eu discordo frontalmente do Neto. Acho que a tecnologia jamais vai superar a educação que a gente tá ali vivendo. Olha, já vamos começar com picuinha, um cutucando o outro aí. E dessa vez a gente trouxe convidados muito especiais. Duas pessoas de pesos da Foxbit, que um é o head do Foxbit Lab, que é uma nova frente de negócio. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente no podcast. Mas bem-vindo, Renan. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser muito legal contar o nosso projeto novo pra vocês. A gente vai ter bastante oportunidade aí pra falar. E temos aqui na outra ponta o head de marketing da Foxbit também, que fiquei sabendo que estava junto aí, né, nessa criação desse novo produto, nessa parte de educação, e a gente trouxe ele também para discutir um pouquinho de educação. Bem-vindo, Curi. Opa, muito obrigado aí pelo convite. Conexão Satoshi número 9, prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente possa discutir bastante sobre o assunto e discordando um pouquinho do Bassotto e do Neto já na chegada. Acho que o meio do caminho é o futuro da educação. Olha. Pergunta, os dois já tinham ouvido nosso podcast? Com certeza, acompanho desde o início. Pode falar favorito? Pode, claro que pode falar favorito. Pra mim o favorito é o da mineração. E você, Renan? Eu ouvi todos também. O último é o melhor. A parte boa é que vocês vão evoluindo a cada um. Boa. E antes da gente entrar no papo realmente de educação, a gente vai dar um giro de notícias da semana aí. Vamos ver o que o mercado anda fazendo. Teve algumas movimentações bem estranhas na política. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu já trago a primeira, que aconteceu ontem, que teve uma reunião no Congresso para homenagear a democracia, né? 30 anos de democracia no Brasil. E tivemos um encontro aí do Temer já com o Bolsonaro. Falaram que ia ter uma reunião hoje às 7 da manhã para discutir algumas coisas e a pauta principal era a Previdência. O Bassotto estava conversando comigo isso recentemente. Vai sair um texto aí, eu tô pensando nele. Vai sair um texto no Coin Times pro Bassotto. Já tem um falando sobre a INSS, do sistema atual, e agora ele vai falar sobre alternativas a esse sistema que a gente tem. Por que o Temer quer... O que você acha disso? Vai rolar, não vai? Paulo Guedes está à frente disso? Ele é a melhor pessoa para tocar esse projeto? Vão mexer na aposentadoria dos militares também ou não? Então, a aposentadoria dos militares não está incluída nesse texto do Temer, que o Paulo Guedes está correndo para aprovar. Eu acho que é muito difícil rolar nesse ano. Tem chance de rolar uma correria esse ano na tentativa de aprovar, mas acho que fica pro ano que vem, provavelmente. E o mesmo texto com
pequenas mudanças. E ainda falando de política, está acontecendo, né? Nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato, aí que mostra um pouquinho também como vai ser, se vai realmente acontecer a reeleição do Trump. E aí a gente teve uma cadeira aí na Câmara e no Senado aí quase total, cada um para um lado, né? E ainda eu vejo o Trump ainda muito em cima do muro aí, não sei se ele vai ser reeleito, mesmo ele fazendo a economia dos Estados Unidos decolar aí. Eu creio que foi uma mudança, foi uma noite muito boa pro Partido Republicano, principalmente que eles conseguiram manter maioria no Senado. Sempre é normal acontecer essa mudança de cadeiras na Câmara. O Obama já perdeu o Senado e a Câmara no mandato também. Dele. E mesmo assim foi reeleito. Então, eu acho que o fato do Trump ter conseguido manter a maioria no Senado foi positivo. Não só foi positivo manter a maioria do Senado, mas ele também manteve a maior parte dos governadores até o momento. Ganhou 2 até, né? Ganhou, exatamente, em áreas importantes e... Enfim, os eleitores do Trump parece que, apesar de não serem a maioria, estão votando, tanto que os Estados Unidos teve um dos maiores índices de comparecimento às urnas, porque lá não é obrigatório. Filas gigantes de votos, então você vê que a galera tá indo mesmo votar. Bem contrário do que a gente viu aqui, que o número de brancos e nulos aumentou gradativamente aí, considerando versus outras eleições anteriores. E tem detalhe que o Times que fala um pouquinho o voto deles não é obrigatório, né? Eles vão por iniciativa. Você vê que as pessoas estão realmente se importando, né? Vendo que aquilo faz diferença no dia a dia, na vida delas, estão correndo atrás disso. É interessante que mesmo com a economia dos Estados Unidos com os menores níveis de desemprego desde 1960, os democratas ainda conseguem ganhar algum espaço. Boa, e teve também o Neto, né? Foi você que foi no evento do Bradesco. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. O que acontece? O VP do Bradesco estava discutindo com um dos maiores especialistas em blockchain e estratégias de desenvolvimento tecnológico, que é o Don Tapscott. E esse cara, ele simplesmente é um gênio. Ele é um visionário blockchain. Exatamente, ele pensou o que ia acontecer com a internet em 1980, toda essa explosão que a gente teve, e ele foi perguntado pelo vice-presidente do Bradesco sobre o que ele achava, qual era o papel dos bancos com a questão da economia, dessa nova economia, com a utilização do Bitcoin, do blockchain, porque, enfim, ele tá se importando com o negócio dele, né? Deixou a bola quicando na cara do gol, e aí? E aí o cara falou que ele vê que há diversos problemas, que é um problema muito grande, mas ele passou a bola, vai ser um problema muito grande pros bancos, mas ele passou a bola pro VP do Bradesco. Pô, não, é melhor saber de quem é banqueiro. Ele perguntou o que ele achava do futuro dos bancos pro VP do Bradesco, pro vice-presidente do Bradesco. Respondeu a pergunta com outra pergunta. Exatamente. E o que aconteceu? O VP do Bradesco fugiu. Alfaçou. E passou pra outra pergunta. Não sei se... É uma pergunta difícil, né? Você vê que nem todo mundo tá preparado, principalmente a galera de banco que não tá nesse meio dessa nova economia, nesse mundo de cripto, o cara não tá acostumado com esse tipo de pergunta mas um ponto importante é que o Dom, ele falou que há maneiras novas dos bancos fazerem dinheiro. Sim. Ou seja, só os bancos que não realmente quiserem que vão morrer. Eu tenho recebido muito no meu WhatsApp, no meu Telegram, perguntas sobre um tal projeto chamado Iniciativa Q. O que é isso? O que é isso? Então, é um projeto que ele quer ser tudo, mas ele não é nada ao mesmo tempo. É bem complicado. Então, é bem complicado porque ele não é uma criptomoeda, é um sistema centralizado igual muitos outros, e ele te dá uma promessa de retornos. Mas ele se posiciona como uma criptomoeda. Exatamente, ele se posiciona como uma criptomoeda, um novo Bitcoin que ele não é. Você bota dinheiro nisso? Você bota seus moneros aí pra brincar? Com certeza não. E seus dados, você coloca? Muito menos. Acho que eles estão tentando surfar a onda do Bitcoin, tentando se atrelar a uma criptomoeda, quando na verdade não existe nada de conceitual ali de criptoeconomia. Quando eu achei doido quando meu amigo, Caio, oi Caio, beijo pra você, que tá no Acre, morando, recebeu isso, eu falei... Você tem um amigo imaginário? Não, ele existe, eu vou mandar pra ele.
Polêmico. Eu recebi de muita gente estudada, viu? De gente do meio de startup, os grupos do WhatsApp têm uma força inacreditável, a gente já viu nas últimas eleições a força disso, e agora a gente vê o poder viral que uma promessa de dinheiro fácil faz as pessoas engajarem. Então, acho que está muito no cerne do brasileiro, na cultura de sentar na cadeira e esperar o dinheiro acontecer sem grandes esforços, e isso é bem complicado e bate no assunto educação que a gente vai falar agora. E detalhe que isso não é um projeto, tipo, não é uma ação desse projeto brasileira. Ele é um projeto mundial, estrangeiro, que chegou aqui e está tendo um grande impacto. Sabe o que é mais engraçado? O site é até bem escrito, o site é bonito. Cara, eles falam até daquela equação MV-PQ, que é a equação da moeda, a equação que os economistas clássicos usavam para definir um sistema monetário, e eles colocaram bem bonitinho, bem escrito, e aquilo, olhando uma pessoa leiga olhando um assunto, olha aquilo, fica impressionado, mas não é nada demais. Detalhe também que eles colocam, eles não mostram o rosto de ninguém, né? Isso é bem importante quando você tá tratando um ICO ou alguma criptomoeda, tem o rosto das pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Não mostra nenhum, só apenas fala que é do PayPal. Que é um dos cofundadores do PayPal tá participando do projeto. Então, tipo, mas não mostra o rosto também, não mostra nomes, deixa bem obscuro. É um ponto de interrogação bem grande aí. O Neto já fez uma análise disso daí. Inclusive algumas análises no CoinTimes sobre como fazer a escolha de ICOs, como comprar projetos, enfim, tem toda uma parte educacional no CoinTimes que a gente pode linkar em. Falando nisso, falando em análise, educar o mercado, a gente lançou nessa semana o CoinTimes Report, que reúne informações relevantes do mercado de cripto, ações, renda fixa, fala sobre dólar, ele traz alguns indicadores econômicos que afetam seus investimentos e tal. A gente criou esse report com a intenção aí de fornecer informações relevantes ao mercado. O que eu ouvi aí de fora é que esse report chegou para cobrir um espaço que existia lá do Bitvalor, que parou de fazer isso aí uns bons meses atrás, e que veio com informações a mais, bem relevantes, mercado financeiro, não só de cripto. Isso, e também com a missão, a gente do CoinTimes, eu falo em nome do CoinTimes, que é até para trazer essa informação mais clara até para as pessoas leigas. Quando você pega relatórios bem densos aí, com muito gráfico, muito número, qualquer pessoa bate o olho naquilo, fica assustada, não sabe nem o que é daquela análise. Então a ideia é até trazer mais pro popularzão, pra gente. Tá todo comentado, ele ajudando a entender os gráficos, as informações que vem neles, vem bem completaço. Corre lá, confere lá, tá no ar. E agora entrando no assunto, educação. A Foxbit já acabou de lançar a sua linha de educação, não é a primeira empresa a sair dessa linha de negócio, não falando no mercado de criptomoedas, mas várias empresas estão entrando nessa era de educação, até por conta de conteúdo, é uma das linhas de conteúdo. Você educar o mercado, você ensinar o mercado como que funcionam as coisas, é bem legal. Mas antes de falar de educação corporativa, desse assunto mais high level, vamos voltar um pouquinho e falar, por exemplo, de educação básica. Aí eu deixo uma pergunta já logo de cara. Vocês estão satisfeitos com a educação básica brasileira? Rapaz... Bom, claramente a educação básica brasileira é bem problemática, né? Isso eu tô falando, pode olhar no horizonte assim, pega particular e escolas de prefeitura, estaduais, olha numa linha horizontal então, aí. Já aí começa o problema. Você já começou falando que há uma diferença muito grande entre escola particular e a escola pública. E eu acho que isso realmente não deveria acontecer. A gente deveria ter um ensino de escola pública básica muito melhor do que o ensino superior, e isso não está acontecendo, está acontecendo o contrário. Ou seja, o governo federal investe mais em ensino superior do que em ensino básico. Que acaba que quem entra para esse ensino superior é quem tem uma base mais forte de escola privada, certo? Exatamente. Eu cresci ouvindo minha mãe falando que na época dela, a escola pública era melhor que a escola particular. Então, normalmente, as pessoas ricas colocavam os filhos nas escolas públicas exatamente porque a educação era melhor, os professores eram melhores. E isso, como que isso chegou no momento que a gente está hoje? Então, cara, eu acho que teve algumas questões de modelos de ensino.
a tentativa do governo federal foi de tentar mesclar alguns modelos que deram certo lá fora e o modelo que já existia aqui. Qual que era o modelo que existia aqui? Era o modelo jesuíta, que as crianças ficavam ali caladinhas, o professor ficava no púlpito dando informação para as crianças. E qual o modelo que foi moldado nos Estados Unidos? É uma educação mais inclusiva, uma educação que a criança participa mais. Então, quando você vê a sala de educação básica da maior parte das escolas dos Estados Unidos, são salas com livros, com laboratóriozinho. Enfim, a criança, ela brinca um pouco mais de... Não é o que ensina, né? Mas como ensinar a criança. Exatamente. Então, a ideia vem de um pensador chamado John Dewey, que esse cara, ele fundou uma escola chamada Escola Progressista de Educação, ou Escola Democrática, no qual a ideia dele é recriar um pouco da sociedade dentro da sala de aula. Ou seja, isso acabou modificando esse modelo brasileiro, que era aquele modelo jesuíta quadradão, tentando trazer esse modelo de John Dewey, e virou uma miscelânea de coisas que... Não resolveu nada. Uma massa deforme que não tem... Foi o Frankenstein que ele foi montando, pegando pedacinhos. Aí tem um ponto, né? Será que o nosso governo tem interesse, de fato, em educar a população? Afinal, uma população educada pode cobrar mais, né? Uma população mantida com um problema já sabido de falta de conhecimento suficiente, como que ela vai cobrar o suficiente? É muito mais fácil você governar de um jeito ruim para muitos que sabem pouco do que para os que sabem muito, né? Concordo com você. Até entra em outro ponto, que é... Beleza, o governo não quer que a gente tenha mais educação. E quando a gente entra em escolas particulares que adotam o mesmo modelo e não tem nada a ver com o governo, e continua com essa mesma base de educação. Então, eu acho que eu até discordo do Renan sobre isso, porque eu acho que o nosso governo, ele paga mais, inclusive a gente paga mais do que os Estados Unidos em relação ao PIB para educação. É 10%, né? 6%. Mas querem botar para 10%. Né? Querem botar para 10%, e a média da OCDE de investimentos em educação é de 5,5%. Ou seja, o governo brasileiro gasta mais, porém não tem um retorno maior. Mas aí é despreparação dos professores? Acho que não. Acho que o que acontece hoje é uma lógica um pouco perversa. Você tem uma educação básica que te ensina a fazer uma prova, que é a prova do Enem, sendo que essa educação básica tem um investimento muito baixo, e o que acontece na verdade é que os mais ricos vão para a faculdade, sendo que é a parte da população mais pobre que paga mais imposto. Ou seja, o que acontece é, o rico aproveita todo aquele imposto pago pelos mais pobres. Você tem, por exemplo, o caso na minha faculdade, que já aconteceu, de um zelador que todos os filhos dele estudavam em universidades particulares. O trabalhador mais pobre não vê o filho dele na faculdade pública. E isso é uma lógica um pouco perversa. E o Lucas tocou num ponto bem interessante, que é a questão de preparação para o Enem e para alguns testes. Se a gente for ver, sei lá, a Finlândia, a Suécia, que são modelos no Ocidente, que deram certo em educação, a gente vê que esses caras, eles não preparam para provas. Eles preparam as pessoas para a vida. Exatamente. E é currículo, igual nos Estados Unidos. Você não faz um Enem, é currículo. E na escola eu não ensinei a escola não me ensinou assim quase nada na vida. Eu não fui ensinado a coisas úteis. Sim, eu acho que eu só vi uma escola aqui em São Paulo fazendo isso, que é a FIAP School, que ela é uma escola nova da própria FIAP, da faculdade, que está trazendo muito esse modelo americano, que é o aluno tem a educação fundamental, que é o ensino fundamental 1 e 2 que a gente está acostumado. Ele é socado de informações que ele aprenderia do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, né? Então ele aprende tudo num pacotão de ensino fundamental 1 e 2. E quando ele vai para o ensino médio, ele tem a opção de escolha se ele vai para essa questão de currículo, onde ele vai absorvendo várias informações, de business, tecnologia, design, negócios,
ou ele vai pra área tipo de vestibular, que ele é focado, ensinado a prestar provas, como prestar provas, como preparar o psicológico pra prestar provas. Então, tipo, mas é uma escola no meio do Brasil inteiro, que tipo que vai formar que seja 300 crianças onde tem um poder aquisitivo maior, que cai naquela questão de você ir pra escola pública, pra universidade pública, e quem entra são eles, e não a galera que tá estudando em escola pública a vida inteira. E você tem outros modelos surgindo aí. Tem um tal de escola invertida, que é muito vista lá fora, onde a criança ela estuda em casa e ela tira as dúvidas com o professor na escola. É a sala de aula invertida. É a sala de aula invertida, exatamente. E esse é um modelo que está sendo aplicado em algumas escolas modelo, em Portugal. Teve lá no Rio também, um modelo desse, funcionava até 2012, eu escutei falar muito dele em 2012, foi uma escola em uma comunidade em que os alunos não tinha série, os alunos estudavam o que quisessem, só que o professor era o tutor, o professor servia como o último caso para tirar dúvida. Então os alunos conduziam a escola e era público. Mas vocês acham que o nosso modelo atual de sociedade, as pessoas estão preparadas para estudar em casa, deixar todas as crianças em casa? A mãe que vai trabalhar, que precisa trabalhar, que não pode ficar em casa, vai deixar os filhos sozinhos em casa estudando? E na comunidade vai ter uma banda larga para atender um estudo pela internet? Ela vai ficar baseada no livro? Qual que vai ser a disciplina dessa criança? Qual que vai ser a orientação e modelo que ela vai ter? É por isso que a gente deveria ter vários modelos alternativos ao que a gente tem. Eu acho que isso é um problema, né? O MEC ele acaba engessando muito a grade curricular das escolas e dificultando essa diversificação. Inclusive, você hoje, se você tiver condições, você não consegue educar o seu filho dentro de casa. Você vai preso. Você vai preso se você educar o seu filho dentro de casa. Eu não sabia dessa. Se você tentar educar o Gael dentro de casa, eu estaria ferrado. Uma coisa muito que eu vejo em modelos, quando a gente fala em uma metodologia de ensino e você aplica apenas esta metodologia de ensino, você se limita. Por quê? Se você simplesmente vai fazer uma aula palestra, ou se você quer adotar só a aula de sala de aula invertida, ou você quer adotar só a metodologia ativa, fica faltando uma parte. As pessoas aprendem de uma maneira diferente. Então, o jeito que eu aprendo uma coisa é diferente do jeito que o Bassoto aprende. O Bassoto, de repente, pode aprender muito mais escrevendo. Eu posso aprender muito mais lendo. O Isaac pode, de repente, aprender muito mais assistindo um vídeo. Então, as pessoas têm uma assimilação de conhecimento diferentes. As pessoas são diferentes. E a hora que você coloca todo mundo no mesmo pote e espera que todo mundo tenha o mesmo nível de conhecimento, você nivela todo mundo ao mesmo saco. Exatamente. E aí todo mundo é a farinha do mesmo saco que vai agir exatamente da mesma maneira. E as pessoas não são assim. Eu gostei até de um vídeo que tava rolando no Facebook. Passou no meu feed, assim, eu vi sem querer. Era de um professor que ele tava dando aula e no final da aula ele falava, você que gosta de aprender por vídeo, é ligado em YouTube, Netflix, ele vai lá e ele recomendava um vídeo do Nostalgia sobre os 500 anos do Brasil, história do Brasil inteira. Então se você quiser ler, eu preparei todo esse conteúdo de texto, que não é livro pesado, é um PDFzinho. Então você vê que, tipo, tem professores que têm essa cabeça, tem esses professores que estão fora da caixinha com esse pensamento que o Renan tava falando, que é de mudar o jeito que as crianças estão consumindo essa informação hoje, até porque a gente tá com a internet. Então, automaticamente o professor tá concorrendo com o celular que tá no bolso ou na mesa. Muito legal, Isaac. Aproveitando esse assunto de nostalgia, eu tenho um filho de 14 anos e início desse ano a gente estava conversando sobre Segunda Guerra. Eu comecei a falar sobre o assunto, ele brincou comigo e falou, não pai, calma, não me dá spoiler que eu não cheguei nessa parte ainda. Aí eu ri. Eu falei, como assim? Você não conhece a Segunda Guerra? Ele, não sei direito. Ele não sabia ainda quem tinha ganhado a guerra, ele não sabia direito. E sabia basicamente quem era Hitler, assuntos gerais. E Bastardos Inglórios ferrou, né? Bastardos Inglórios bugou a cabeça da criança, né? E aí o que foi legal? Ele proativamente foi na internet, no YouTube, como muitos adolescentes fazem, muita gente faz realmente, e digitou lá a Segunda Guerra e achou um vídeo, acho que de 1 hora e meia, do Castanhari, no Nostalgia, explicando sobre a Segunda Guerra e chegou pra mim enlouquecido com o assunto.
falou, pai, fantástico, material, maravilhoso. Já assisti, inclusive, da Primeira Guerra, já assisti da ditadura, já assisti de vários assuntos. São vídeos de 1 hora a 2 horas. E são vídeos, exatamente, então são vídeos que fogem muito do modelo que muita gente acredita que, para aprender tem que ser vídeos pílulas de 2 minutos a 5. Não, não tem que ser isso. O que tem que ser é um vídeo de qualidade. Então, quando a gente falou inicialmente, quando a gente falou inicialmente aqui que tem gente que é muito a favor do ensino presencial e tem gente que é muito a favor do ensino à distância, com todas as tecnologias e tal, eu acredito que dá para fazer isso hibridamente, e eu acho que esse é o caminho, contanto que tenha qualidade. Você fazer um vídeo à distância, que é uma pessoa falando num fundo branco, um blá blá blá, durante 20 minutos... Eu não consigo. Cara, nem meu filho, nem eu, nem ninguém vai conseguir assistir isso. Agora, vai lá, assiste um vídeo de qualidade desse por 1h30. Você Então, fica nele até o final. Aí você tocou um ponto interessante que eu acho que a geração, acho que de vocês dois não tinha, tá começando até agora com a internet, e a minha geração já tem um pouquinho mais, e a geração do seu filho tá chegando bem forte com ela, que é o lifelong learning, que é o quê? Você estudar a todo momento. Você não ter, tipo, o momento de você estudar, que é o momento de você sentar na escola e estudar. Você estuda no momento que você tiver disponível, que seja por um vídeo no YouTube, que seja por um PDF que ele baixe, por qualquer coisa, ele esteja aprendendo e perseguindo durante a vida inteira esse aprendizado, essa educação. Então, eu acho que esse ponto, essa viradinha de chave, que aí é uma geração diferente, né? Uma geração que tá crescendo com a internet. Pensa, é uma geração que hoje não espera mais a Globo colocar o desenho, não. Ela vai lá e liga no Netflix o desenho que ela quer. Ela liga no YouTube o desenho que ela quer. Então é uma geração muito diferente. Eu acho que a educação tem que se adaptar também a essa geração, como alguns professores já estão fazendo, mas eu acho que ainda tem muita mudança pra acontecer. Até na faculdade. Eu cheguei na faculdade, foi muito engraçado. Tipo assim, o professor chegou lá, pessoal, aqui é essa bibliografia recomendada. Leiam esses 2 livros pra prova e a prova vai ser oral. E ele falou assim, eu sou o professor, tô aqui pra tirar a sua dúvida. Você estuda em casa e vem aqui na aula pra você tirar a dúvida. Não escrevendo, cara. Pensa 20 anos atrás, o professor vai lá na sala de aula, te fala que X é Y, você não tem aonde achar isso. No máximo você vai ter uma dica que naquele livro tem aquele assunto. E aí você vai ter que achar naquele livro aquela informação que X é Y. Uma biblioteca pra encontrar esse... Hoje X é Y, cara, você joga no Google na mesma hora e fala, não, X é Z. Tá aqui. Eu acho que isso transformou também o aluno. Porque antes o professor era uma autoridade máxima e ele tinha o conhecimento absoluto sobre tudo e ninguém tinha poder ou conhecimento para combater aquilo, para questionar. Agora, eu cheguei a pegar um pouquinho disso no final do meu MBA, na verdade, uns anos atrás. Na faculdade, bem pouco, porque a internet não estava mobile como está agora. E aí você fazia um questionamento do professor, e o legal tem professor, sim, que tem uma humildade de chegar e falar, tá, vou me aprofundar nesse assunto, vou rever isso que você está falando. Então, você muda uma relação de aluno-professor, que deixa de ser uma coisa autoritária de um professor ali no pedestal, de que é ele que manda, ele é a autoridade máxima, e passa a ser uma relação de parceria de estamos aprendendo juntos, eu tenho um conhecimento maior por todo um histórico, mas eu tô aqui para trocar. Agora isso é muito legal. Agora vocês imaginam lá atrás um professor com esse poder de informação com aquele viés ideológico, né? Trazendo a verdade dele, ideológica, política, agora mudou completamente. Para formar a sociedade, formar as pessoas do futuro com aquilo na cabeça, com aquela verdade daquele professor na cabeça. Uma pergunta pra vocês dois que são mais velhos, tipo, diferente de nós 3 aqui. Não é tanto assim, tá? Rapaz, 10 anos faz diferença, viu? De 8 a 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. É que o cabelo joga contra. Professores já inspiraram vocês? Que seu Renan, vocês tocaram no assunto do professor tá no pedestal e tudo, e falar, tipo, como a verdade absoluta. E eu tive um professor que me inspirou absurdamente no técnico da ETEC, que eu fiz ETEC, ensino médio e técnico. Foi um professor na minha vida inteira que me inspirou até literalmente a ser professor futuramente. Teve esse professor que plantou essa sementinha em vocês, que aí ele não simplesmente ele não passa educação, ele não passa o aprendizado, ele te inspira a estudar, ele te inspira a consumir informação, a consumir conteúdo.
Eu tive 2 professores desses, e muito legal justamente pelo modelo deles. Um deles foi no meu 3º ano do colégio, era um professor de história, que eu vou tentar resgatar da memória qual era o nome, eu não lembro, se eu não me engano, Gilberto. E o que ele fazia? Uma vez por bimestre ou trimestre, não me recordo ao certo, ele trazia um tema polêmico, um tema que estava em voga, então eu lembro da gente discutindo sobre Israel e Palestina. E ele dividia a sala em 2, e a gente tinha um grupo de defesa, um grupo de acusação, tinha os jurados, e todo mundo tinha que estudar a respeito daquele assunto. E basicamente ele era o juiz / mediador daquele debate, e não tinha certo nem errado. Tinha todo mundo aprendendo com um ponto de vista do outro, e mais do que aprendendo sobre o assunto, você estava aprendendo a debater, você estava aprendendo a ouvir o outro, a respeitar uma opinião diferente da sua. Então, para mim, foi muito inspirador. Uma outra dica dele que eu levo para a vida também, que ele falava assim, todo mundo tem alguma especialização em algum outro assunto. O que eu faço eu gosto de recomendar as pessoas serem especialistas em outros países. Pega um país do mundo que você gosta, que você acha legal e se especializa nele. Aprende dele, aprende da cultura, aprende da política, aprende da religião. E eu achei sensacional porque, naturalmente, na sala de aula, as pessoas foram pegando países diferentes e discutindo a respeito. E um outro professor meu que me inspirou muito também foi um professor na época do MBA. E era um professor que falava de pesquisa. Ele falava muito de pesquisa de mercado, o quanto que é importante você ouvir o consumidor. E uma inspiração do lado de... Eu respeito os jovens, eu entendo que a tecnologia está diferente, eu entendo que a minha geração é outra, e quando as pessoas perguntavam sobre preconceitos bobos, como que você acha que a sociedade vai evoluir numa situação dessa? E a resposta dele era básica e cruel, que era assim, essa galera vai morrer. Então assim, só muda isso quando a geração mudar. Então... Eu vejo isso, mudando o assunto de alhos para bugalhos aqui de educação, quando meu filho, que estuda num colégio religioso, chega para mim e fala, pai, tem o fulaninho que é gay, tem a fulaninha que é gay. E eu pergunto para ele, filho, isso é comum? Isso é natural? Porque na minha época era todo mundo no armário, essa galera foi sair depois de 20 e poucos anos de idade. E ele falou, não, pai, é super normal. Então, assim, a mudança de postura das gerações... vai no estudo e vai no comportamento também. E com essa mudança de comportamento, muda o mundo. O mundo muda. Eu acho que principalmente na nossa época envolvia muita sorte também. Eu não vou contar 1 ou 2 professores, porque eu tive inúmeros professores que eu tenho como referência em momentos diferentes da vida. E eu acho que isso está diretamente ligado à empatia que você tem com as pessoas. E aí é o que eu tiro da grande maioria deles. A sensibilidade de ter empatia com as pessoas. E aí é o professor, que é o cara humano, que se preocupa de fato com quem ele está ensinando, o que ele está ensinando e onde aquela pessoa vai chegar. E esses caras que se destacam, geralmente são os caras que saem do comum. É o cara que não tá preocupado só em ir lá fazer o dele, dar a aula que ele dá há muitos anos, que é imexível. que ninguém pode tocar naquilo, que aquele conceito é aquele... É a receita de bolo que ele usa pra sempre, né? A receita de bolo, a piada pronta que funcionou uma vez na vida e ele vai seguir pra sempre. E aí os caras que se destacam são os caras diferentes. São os caras que ficam depois da aula preocupados pra entender se você entendeu mesmo. O dia que você tá com uma cara não muito boa, vem lá se preocupar com você, o que tá acontecendo. Então, eu acho que o grande ensino que qualquer professor, independente da matéria, da disciplina, do que seja, ele precisa de fato se preocupar com a pessoa que tá ali. E eu acho que são esses caras que se destacam de verdade. Boas palavras aí dos mais velhos, da geração que é diferente da nossa. Mas eu queria levantar aqui, uma bola bem grande, que é agora a questão... A gente falou muito já do que aconteceu, passado, do sistema atual, de hoje, mas é o ponto forte do podcast. E o futuro? Tipo, como que vocês enxergam que vai ser a educação no futuro? Como tecnologia embarca diretamente nisso? Porque eu tenho um dado bem importante aqui da Universidade de Oxford, que calcularam que em 2013, já faz tipo uns 5 anos,
eles calcularam que 47% dos empregos existentes nos Estados Unidos não teriam mais. Então as pessoas estavam sendo preparadas na faculdade para um emprego que estava fadado a morrer. Então, tipo, você estudava 4 anos para chegar, tipo, talvez trabalhar 4 anos e aquele seu emprego não existir mais. Eu sou não vou falar que eu sou um exemplo claro disso, mas eu tenho um exemplo muito claro na faculdade, que eu tô terminando de me formar em design de games na Embi Morumbi, e a gente tá vivendo uma era de VR. Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. E durante os 4 anos da faculdade, a gente não viu nada disso. E se eu fosse exatamente para esse mercado de games, eu ia entrar, tipo, bailando por aí. Tipo, totalmente torto, totalmente tonto, sem saber. Então, tipo, as faculdades ensinam muita coisa que ainda tá no passado, não tá ensinando inovação, não tá vendo lá na frente. E como... muda tanta coisa. Então, a economia tá ali, né? Você sempre estuda dados para trás. Mas como a tecnologia em si vai ajudar os professores mudar esse mindset de unificar essas duas coisas, educação e tecnologia. Como que ele vai fazer, por exemplo, o aluno usar o celular, que nem a gente já fez no Fox Beach Lab, de usar celulares para, tipo, participar de gincanas dentro da sala de aula, como fazer algumas coisas desse tipo. Então, como que vocês enxergam que o professor vai acontecer isso daí? Como vocês enxergam, como vai ser a sala de aula? Cara, pegando um exemplo lá de fora, trazendo os nórdicos de novo pra mesa, uma vez um dos representantes da educação nórdica chegou aqui no Brasil e ele foi entrevistado por um repórter que perguntou: poxa, qual que é o diferencial de vocês? Como que vocês usam a tecnologia na sala de aula? E essa moça chamada Jana, ela falou que a tecnologia é uma ferramenta e ela não é o conteúdo. Que eles se importam muito mais em dar condições para a pessoa, que entra um pouco no papo do Renan, dar condições para o professor, dar condições mais humanas para que o aluno consiga fazer essa integração maior com a tecnologia. Então eu acho que esse é um ponto essencial e que essa interação entre professor, essa interação humana entre professor, aluno e tecnologia, eu acho que esse é o ponto fundamental, o ponto-chave desse novo tipo de ensino. Não sei se vocês concordam com isso. Eu, na verdade, acredito que a tecnologia em si não importa. Por quê? Por exemplo, você, quando passou na escola lá atrás, precisava aprender sobre logaritmo, sobre tabela periódica de química, e sobre Bhaskara, sobre mol. Nossa, mol. 6 vezes 10 elevado a 23. E você já pensou, se você não se forma lá atrás, porque você tinha dificuldades de entender como funcionava o logaritmo, e não se tornasse o profissional que você é hoje porque você não entendia de logaritmo. E hoje você precisa usar o logaritmo? Alguém já usou para isso? Alguém lembra da regra? Eu já usei, eu uso para análise gráfica, né? Pronto. Temos um. Mas onde que eu quero chegar? A tecnologia não importa, o que importa é personalização. E aí é uma tendência de tecnologia, uma tendência de sociedade. A hora que você vai hoje numa feira de e-commerce, de marketing digital e de tendências de tecnologia, tudo que você vai ouvir é personalização. As pessoas procuram algo de acordo com as suas próprias necessidades. Da onde surgiu o marketing de conteúdo, por exemplo? De personalização. As pessoas não estão interessadas em ter as suas experiências interrompidas por uma propaganda no meio do filme. Elas querem aquela necessidade, aquele produto, aquele serviço de acordo com a necessidade dela. Então, as pessoas hoje, com a tecnologia, com a informação, com o celular à mão, com os novos modelos de negócio, com Netflix e Spotify, elas estão interessadas no que elas querem. Então, o consumidor, o cliente, o indivíduo, ele só vai consumir aquilo que ele tem interesse. E aí, para a educação, você traz isso e você bota todo mundo no mesmo saco, como eu disse agora há pouco. E todo mundo aprende a mesma coisa para fazer a mesma coisa. Então, teoricamente, vamos formar milhões de professores especializados em educação infantil. Não, a gente quer
formar profissionais diferentes para diferentes setores. Então, essa educação seria muito mais valioso para mim, quando era pequeno, ter uma educação financeira. Conhecer de finanças e como controlar a minha vida financeira hoje, que é algo que eu sinto falta. Ou, de repente, o ensino de língua, falar inglês mais avançado. E pergunta agora, esse foi o modelo, essa foi a ideia que trouxe, por exemplo, o Foxbit Lab, já que você foi o idealizador do projeto, você é a cabeça que tá nele desde o comecinho. Foi esse o intuito que você trouxe, que você criou esse produto? A gente sabe que a nossa sociedade hoje tem uma defasagem muito grande em educação financeira. E aí a hora que eu vou oferecer um produto relacionado a isso, a finanças, que é o Bitcoin, eu parto do pressuposto que ele já controla muito bem as finanças dele e vai voar a hora que ele entrar no mundo de Bitcoin. E sabendo que o grosso da minha sociedade, a grande maioria das pessoas, não tem uma educação financeira suficiente, como que eu vou oferecer para ela um produto financeiro e esperar que ela tenha um ganho real com isso? Então, entendemos que o Foxbit Lab ele precisava trazer, sanar esse gap que existe entre a sociedade, o público potencial que a gente quer trazer para o Bitcoin, que tem um conceito maior, que não é simplesmente um ativo financeiro, é de fato um poder sobre o seu dinheiro, é uma independência financeira, sem uma cultura financeira. Então, a nossa proposta é exatamente essa, trazer, primeiro, um conhecimento adequado para que você consiga ganhar de verdade com aquilo que a gente tem a oferecer. Se você não sabe o que você está fazendo, você vai perder dinheiro com Bitcoin. E não adianta você colocar todo o seu patrimônio. Não tem fórmula milagrosa. Não adianta pegar o leite do filho, igual já ia acontecer, e botar lá no Bitcoin. Não é mágica, não é mágica. Assim como no mercado tradicional, o cara pode ganhar muito dinheiro com ações, com a bolsa de valores. Se ele entrar numa bolsa de valores sem conhecimento adequado, Perde o dinheiro em um dia. vai perder todo o patrimônio dele e vai para a rua. No Bitcoin não é diferente. E aí é muito fácil você jogar a culpa na tecnologia, né? Você não mata o mensageiro. Então, de fato preciso um conhecimento adequado para você conseguir voar numa área dessa. É uma área tecnológica financeira, é complexa, é inevitável isso. Aproveitando o assunto aí que o Renan falou sobre experiência, para mim, o ensino e todas as grandes mudanças que vão acontecer relacionadas ao ensino, elas estão ligadas à experiência. Roberto, mas se eu pegar o dado de universidades e pessoas que estão se formando EAD nos últimos 10 anos, mais do que multiplicou por 10, isso. Ok, mas uma questão brasileira, que um ensino EAD é muito mais barato, que a pessoa não tem tempo porque ela tem 2 empregos, e por N outros fatores, de deslocamento e tudo mais, tudo isso favorece o ensino EAD, ensino à distância. Ok, beleza. Vamos trazer para um futuro, não utópico, mas um futuro logo ali, em que você tem uma tecnologia ao seu dispor. Vamos considerar um cenário ideal. Então eu sou um professor de colégio ali, do 2º ano, e eu estou dando uma matéria sobre Primeira Guerra Mundial. Imagina que todo mundo tem um óculos VR e eu consigo colocar um óculos para cada um desses alunos e projetar eles dentro de uma situação daquela. Como que eram as trincheiras, como que era a tecnologia, como que eram os grandes palácios, como que era a situação toda diversa de quem estava ali numa guerra. Olha o quanto que você cria uma situação e uma experiência imersiva para aquele aluno. E qual é a probabilidade dele gravar aquele conteúdo, dele levar aquela experiência como algo para a vida dele, inesquecível. Eu ia ficar traumatizado se me botar numa trincheira de realidade virtual. Então, assim, não necessariamente numa guerra, mas imagina que você está no Egito, 2000 a.C., no meio das construções ali das pirâmides. Por que não? Rapaz, esse é tema para outro podcast. Mas o que eu quero dizer aqui eu entendo que o ensino presencial, ele é fundamental porque, além da troca aluno-professor, o olho no olho, o que o Renan falou mais cedo de
professor olhar e falar, putz, o que você tem? Você tá mais cabisbaixo hoje? O que aconteceu? Posso te ajudar? Ele tem o pré-aula, que você chega para trocar uma ideia com o professor sobre algum assunto. Você tem o intervalo, que você traz um assunto extra. Você tem o pós-aula. Você, às vezes, dependendo da sua idade, da sua matéria ou curso, você chama o professor e vai tomar uma cerveja com ele, com a galera. Então, assim, você tem uma interação fora a aula que um curso presencial consegue te disponibilizar e um curso à distância não. O que eu acho é, toda a tecnologia que a gente tem disponível, que cada vez está ficando mais avançada, e aí eu volto no assunto do VR, celular e todas essas possibilidades tecnológicas, você consegue acrescentar e trazer uma experiência muito melhor para uma sala de aula. Então, para mim, nem é um modelo presencial, nem é um modelo à distância, mas um híbrido que vai conseguir fixar a matéria na cabeça de um aluno, trazer uma experiência inesquecível e gravar aquele conteúdo. Esse ponto de trazer experiência é fazer com que, de fato, a pessoa tenha a vivência naquilo. Então, se ela resolveu um problema, se ela se sentiu naquela situação e resolveu aquele problema, ela tem um histórico, uma experiência muito mais embasada e prática de que aquilo realmente aconteceu. É aquele negócio. Então é uma aprendizagem. Colocar a mão na massa, você quando realmente faz alguma coisa, você aprende fazendo, né? A gente ouve muito, eu ouvi pelo menos muito na faculdade, que muitos conceitos você só ia aprender a hora que você trabalhasse com aquilo. Por quê? Porque é a hora que você vai ter a experiência prática. Eu aprendi como funcionava uma transação de Bitcoin quando eu fui fazer minha primeira. Deu aquele friozinho na barriga e tal, mas eu vi como que era, eu vi como funcionava. Eu li sobre isso, vi vídeo, mas eu só aprendi mesmo na hora que eu fiz. E eu acho que esse é o propósito do Foxbit Lab, trazer uma experiência pro aluno. Learn by doing. Voltando ao começo do podcast, né? Eu já acho que a gente precisa mudar a cabeça tanto dos professores como dos alunos. Eu acho que já vem mudando aí com o tempo. Um exemplo claro foi do seu filho, por exemplo, ele buscar conteúdo no YouTube de Segunda Guerra Mundial no tempo livre dele, tipo... Uma hora e meia que ele podia estar jogando Overwatch, ele estava assistindo um vídeo de Segunda Guerra Mundial. Eu, na minha época, mano, já tinha YouTube, já tinha coisa. Eu ia parar, hoje eu paro pra assistir os vídeos do Castanhari. Eu ia jogar bola na rua. Eu ia ligar o videogame, ia ligar meu Super Nintendo e ia jogar, ia ligar meu Play 1 e jogar. Tipo, não tinha esse mindset. Esqueci que essa geração não vai pra rua jogar bola, foi mal. Mas você vê que, tipo, da geração de vocês pra nossa já teve uma pequena mudança. E já vejo da nossa pra do seu filho. E eu fico imaginando meu filho, que tá fazendo 1 ano, amanhã. Já é outra. Que eu fico pensando, velho, imagina como vai ser a escola dele, imagina... Sei lá, ele tá em casa, chegou da escola, estudou a escola inteira, que eu acho que a escola física não vai morrer, do mesmo jeito que o varejo, não tenho certeza que não vai morrer. Por conta desses N motivos que vocês deram, de experiência, de estar com o professor, de estar com outras pessoas, que eu acho que você aprende muito mais com as outras pessoas do que com o professor. Você ensinando o conteúdo pra pessoa que tá do lado, você falando... Aquela frase clássica do professor que é a dúvida do coleguinha pode ser a sua dúvida também. Exatamente. É maravilhosa e funciona. Então eu acho que vai ter uma unificação de muitas coisas, o mindset de professor vai mudar, como eu quero ser professor, eu me imagino no futuro sendo professor, eu já tenho uma outra cabeça dos professores atuais, eu vou estar lidando com essas crianças, que no caso é meu filho. Imagina o Gael te falando, internet das coisas, pai, como você é antigo. Tipo, falando, IoT, a gente faz isso toda hora na escola, ou tipo, o celular, nem como sei assim? se vai Isso ser... não era normal pra você? Nem sei se vai ser celular, eu fico imaginando, tipo, Tô me comunicando com minha geladeira, com minha... do mesmo jeito que nossos pais mostram foto no... Minha geladeira avisou que o leite venceu. No mesmo jeito que os nossos pais mostram foto no álbum, eu mostrar pra ele no celular e vai falar, credo, pai, celular tem a lente, tá ligado? A gente não sabe como vai ser a tecnologia celular, daqui. tem tudo no óculos, pra que você precisa? Por que você tá com o celular, pai? Deus me livre. Então, é uma coisa que a gente vai ter que esperar pra ver. A gente já vê essa mudança. Assim como lá em 85 a gente ia ter skate voador agora, não era? Exatamente. Tênis que amarra sozinho. Já tem tênis que amarra. Tá meio caro, tá? Mas ele já existe. Mas bem legal. E bem legal, outro ponto bem legal, que são empresas se preocupando com isso.
Eu li hoje de manhã que, por exemplo, a Foxbit está fazendo isso para o mercado, para educar o mercado, mas a Acreditas fez isso dentro da empresa mesmo, de criar uma universidade tipo, dentro da empresa para ensinar os funcionários. Então você vê que as empresas também estão preocupadas com a educação interna. Lá em 2012, eu estava no projeto da Universidade Buscapé, que era para educar o mercado de e-commerce. Então, e hoje o e-commerce tá. E exatamente, porque tinha essa necessidade. O e-commerce era um mercado novo, as pessoas não confiavam, não sabiam como fazer e precisava de educação. Assim como os lojistas de e-commerce precisavam entender qual eram as melhores práticas para fazer. Sim. Então é um ciclo e daqui a pouco vai ter as novas empresas com novas tecnologias que precisam educar o mercado novo também. Até pra coisa- acho que o até Udemy pra- tá aí pra isso, o Udacity. A gente tem Khan Academy, que é muito legal. O Coursera, que você pode se formar e só paga se realmente você quiser tirar o certificado. Então, existem novos modelos de negócio surgindo voltados para educação, bem diferentes. Que eu já sou consumidor desses todos que eu falei, então Não, é a bem galera legal. que é de marketing digital, por exemplo, deve conhecer a HubSpot. A HubSpot tem o HubSpot Academy, que é focada exclusivamente em educação de mercado e em certificação para os profissionais da área para manter as pessoas atualizadas. E cada vez menos você tem necessidade de ter um diploma de faculdade para você fazer uma profissão. O Nubank vai parar de exigir diploma, a Google já parou. As empresas querem pessoas que resolvam problemas. Tipo assim. fazer ou não sabe, É. né? Não adianta o diploma. Nosso próprio time de marketing, de conteúdo aqui dentro da empresa é um time que eu arriscaria dizer que nem 5 pessoas são formadas em marketing. Então as pessoas têm outras formações Vamos lá. e aprenderam O design de games. Economia. Gestão de negócios. e administração. Só isso. Então claramente aqui já no nosso grupo de 5 só temos um publicitário Que não é marketing. que não é publicidade. marketing. Então claramente a gente tem uma diversidade grande e muito do que o Bassoto falou. As empresas buscam cada vez mais pessoas com proatividade, sendo autodidatas para correr atrás e aprender como fazer o assunto e que resolvam problemas. Então, se você tem um currículo de X ou Y, será que isso é o seu grande diferencial? Será que o Gael, seu filho de 1 ano agora, Não vai passar, nossa pai, você tem diploma. Não. E tem essa ainda. Existem profissões de hoje que não existiam antes e que não existirão, e as de hoje não existirão amanhã. Pensa nas automações. E tem as que eu profissões falei, novas que não chegaram ainda. que não chegaram Que ainda. provavelmente é do Gael. Sei não, hein? Mas antes de encerrar o podcast, que a gente já bateu um papo bem legal sobre educação, tanto atual, futuro, vivência de cada um aqui. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do projeto do Foxbit Lab, os cursos que já estão no ar, metodologia, como que vocês estão aplicando isso. legal, momento merchan, vai ter vinheta? Bom, o Renan contou um pouquinho do que é o Foxbit Lab, de como que surgiu, mas basicamente o que aconteceu foi, no início do ano, a gente recebeu a maravilhosa notícia de que o Foxbit Educação tinha sido passado para as mãos do nosso time. E quando chegou pra gente, a gente viu que era um curso de EAD bom, mas básico. Muito básico e com pouca experiência para o usuário. Era um curso pouco interativo e que não tinha o alcance que a gente gostaria e não tinha a proposta de valor que a gente gostaria de trazer para os nossos clientes e para a nossa base de usuários, como por assim dizer. E a gente foi a campo, foi pesquisar, eu A falei... gente achava isso, mas achar não basta, né? É. A gente foi pesquisar. Exatamente. Então, a gente brinca aqui que o achismo morreu, e é verdade. Então, fomos para campo pesquisar, e nessa pesquisa de campo a gente entendeu que sim, o nosso cliente quer experiência, ele quer uma aula presencial, ele quer essa troca, ele quer esse olho no olho. Pode ser que daqui a 5, 10 anos isso mude? Acho difícil, mas pode ser. Mas para agora, o que o mercado precisa e o que o mercado está demandando é uma experiência real. E quando a gente traz essa experiência real com uma nova metodologia, que o Renan já emenda aqui e conta mais, isso muda o jogo. Antes até da metodologia, eu acho que é válido falar também sobre a primeira barreira que a gente entende que uma fintech tem, que é a de confiança.
a hora que você vai colocar o seu próprio dinheiro em um produto tecnológico, qual a confiança que você tem de dar o seu dinheiro na mão de um robô? Ou de algo que faz sozinho? Então, eu tô botando lá meu dinheiro suadinho, que eu venho todos os dias de manhã até o fim do dia trabalhar, que eu ganho ralando na mão de um robô, que eu não sei quem controla, não sei quem tá por trás, não sei qual vai ser o destino disso e se ele vai voltar. Qual a confiança e credibilidade que eu tenho para isso acontecer? Então a gente entendeu que esse era um dos primeiros desafios do Bitcoin. Pessoas eram necessárias. Era necessário ter alguém por trás daquilo. Extrapolando este conceito, a gente chega nos cursos. Então eu tô vendo só pessoas naquele vídeo, ou um vídeo narrado sem pessoas. O que seria o suprassumo, a melhor experiência daquilo? Ter uma interação real, uma interação humana com aquilo, um tete-a-tete pessoal, presencial com as pessoas. Então, de início, de cara, a primeira barreira de ganhar essa confiança e credibilidade é necessário que você conheça quem está por trás daquilo. Conhecer pessoalmente, você volta naquele lance da empatia, você tem um relacionamento, é possível que a barreira de confiança, é bem provável que essa barreira de confiança seja quebrada. E aí a gente vai para o aprendizado, que a gente entende que as palestras que a gente vê por aí em evento ou em pequenas empresas de cursos não eram suficientes para aprender a fazer. Se eu sair soltando o discurso, explicando para você o que é Bitcoin, como funciona a blockchain, provavelmente você só vai entender na hora que você tentar começar a transacionar, começar a criar sua carteira, entender exatamente o que funciona, como que funciona uma autenticação de 2 passos. Cara, eu posso te contar 1000 vezes como que é para você fazer uma autenticação de 2 passos. Você só vai entender como cadastrar e como configurar aquilo e como usar na hora que você começar a fazer. Então é a prática. Então, com esses estudos baseados nestes conceitos e problemas e barreiras que a gente encontrou, a gente encontrou a metodologia ativa, que era exatamente essa proposta. A hora que você discute o assunto, a hora que você coloca a mão na massa, põe em prática aquilo que está sendo explanado, você vai aprender muito mais. Então a gente entendeu que era necessário trazer isso para algo tão tecnológico que quebra um pouco o que a gente via culturalmente desde que nasceu. Por exemplo, fazer um curso EAD sobre Bitcoin. Se eu for no YouTube, tem 1 milhão de vídeos falando de Bitcoin, vídeos bem produzidos. Se você entrar na FAQ da Foxbit, você aprende isso. Você vai ter todo o passo a passo de como fazer as coisas. Mas alguém te ensinando, entendendo as suas dificuldades, entendendo o que você está achando, o que você não está achando, você só vai ter isso presencialmente. E aproveitando aqui, já que o Isaac nos liberou esse momento para fazer um merchan, a gente lança o Foxbit Lab com 4 cursos. Então temos um primeiro curso que é um curso de educação financeira com a Mariana. A Mariana já tem mais de 10 anos de experiência aí no assunto e ela dá uma aula de cair o queixo. Ela fez uma aula pocket para o nosso time aqui de 30 minutos e já saiu todo mundo com a cabeça saindo fumacinha querendo participar. É para provocar, né? Então é maravilhosa. Temos uma aula que é o B de Bitcoin, que é uma aula que temos o nosso maravilhoso mediador Isaac Norato. Eu mesmo. E a Camila Boni, que vão apresentar esse maravilhoso mundo do Bitcoin, explicar quais são os riscos, quais são as vantagens, qual é a tecnologia por trás, blockchain, quem é esse tal de Satoshi Nakamoto e por aí vai. Temos uma terceira aula, que é a aula de segurança. Então, uma aula com o Trovão, o nosso sócio-diretor aqui na Foxbit. Ele já deu essa aula no início desse ano, foi um sucesso danado. E agora a gente tem uma segunda aula. De brinde nessa aula vai uma Ledger, então para quem gosta tem um merchan do merchan. A Ledger é uma carteira física de Bitcoin que ajuda a manter suas criptomoedas mais seguras, ela fica offline.
Boa. E por fim, mas não última, porque já estamos programando outros cursos aí pro ano que vem, mas por fim temos uma quarta aula que é uma aula de trade. Essa é uma aula mais densa, uma aula de 3 dias com o João Tomazinho, que faz parte do nosso time aqui também. Ele é desenvolvedor, maníaco dos gráficos e das análises e que vai conseguir passar uma visão muito boa de como que é possível ganhar o dinheiro com essa volatilidade das criptomoedas e como que você pode conseguir aumentar seu patrimônio fazendo isso com uma dedicação e com estudo, obviamente. Não é lendo qualquer texto por aí que você vai aprender. Então é uma aula bem densa, sim, e que recomendo demais. Já tem uma briga interna aqui para ver quem vai conseguir participar, porque temos vagas limitadas. Bem, boa. Eu sou professor, venho fazer meu curso, gente, B de Bitcoin, venho aprender tudo sobre Bitcoin. Eu já dou essa aula quase todo fim de semana para todos meus amigos. Todos nós, né? Todos nós que tá nesse meio. Todo mundo quer saber quem é Satoshi Nakamoto. E tem um podcast disso. Primeiro podcast nosso é sobre isso. Então, se quiser saber um pouquinho mais, já entrar um pouquinho nesse assunto, escuta nosso podcast, você vai ficar mais curioso, aí você vem fazer o curso com a gente. Então é isso, gente. Foi um belo bate-papo. Acho que deu aí pra abrir a cabeça da galera pra educação bem boa. Principalmente num novo mandato político aí que pode ter um pouquinho de olhos mais amigáveis, voltado pra educação. Quem sabe a gente vê mudanças. Vamos ficar antenado, até porque estamos no meio de educação também, trazer novas tendências, novas tecnologias. Essa é a nossa missão, educar o mercado. Missão do CoinTimes também, educar o mercado. Então, estamos sempre trabalhando para isso. Então, se você quiser acompanhar realmente, assina o nosso podcast. Não deixa também de se inscrever no YouTube, se você está escutando pelo YouTube. Acompanha o CoinTimes nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E acompanha o CoinTimes. A gente tem sempre um conteúdo bem relevante, bem divertido, bem bom. Para você que quer saber de economia, finanças, educação financeira... Política, economia... Bassoto escreve de tudo. Tá certo, gente? Brigadão. Obrigado pelo convite mais uma vez, Isaac. Foi ótimo o papo aqui com a galera. Eu vou convidar vocês mais vezes. Opa, vai ser um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Boa, gente. Obrigadão por estar com a gente mais uma vez. E a gente se vê no próximo podcast. Prometemos não demorar dessa vez. Tchau, tchau, gente.